A sensação que fica é que se o Bahia jogar 100 vezes contra o Ceará, não vence nenhuma. E aí, Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou Veloso e vou falar do primeiro jogo da final da Lampions 2021, Ceará e Bahia. Bahia e Ceará, e deu merda, Rasta, mais uma vez deu merda. 3 finais contra o Ceará, 5 jogos que o Bahia não consegue vencer o Ceará. E o Bahia não conseguiu vencer o Ceará porque o Ceará estava melhor do que o Bahia? Não, porque o Ceará é um time cagado de sorte. Não é possível, Rasta. Como eu disse na introdução desse vídeo, se o Bahia jogar 100 vezes contra o Ceará, não vence uma. E nem é por competência, por mérito do Ceará. É por desmérito do Bahia, por incompetência do Bahia e por muita sorte, muita cagada do senhor Guto Ferreira, que eu nunca vi um técnico cagão daquele. Mas enfim, por que o Bahia não consegue vencer um jogo de final contra o Ceará? Do mesmo jeito que não conseguiu vencer um jogo de final contra o Sampaio Corrêa. O Bahia cria dificuldades para si mesmo. O motivo pelo qual o Bahia não venceu o Sampaio Corrêa na final de 2018 foi o mesmo que o Bahia não conseguiu vencer o Ceará o ano passado e não está conseguindo vencer também neste ano. Um Ceará que está bem pior do que o Ceará do ano passado. Esse time que jogou contra o Bahia neste sábado não chega aos pés do que jogou contra o Bahia o ano passado. É a mesma equipe com algumas modificações, mas jogou muito menos do que jogou contra o Bahia o ano passado, com o time do Bahia do ano passado muito pior do que o time do Bahia desse ano. Mas por que o Bahia não ganhou? Porque o Bahia cria dificuldades para si. Aí você vai dizer: ah, é culpa do técnico? Ah, é culpa do presidente? Foi o técnico que fez uma falta criminosa aos 20 minutos do primeiro tempo do primeiro jogo da final? Não foi. Foi o presidente que botou a mão na bola aos 45 minutos do segundo tempo? Não foi. Então não posso dizer que a culpa é somente do técnico e somente do presidente. Foi um conjunto de fatores e quem tem maior responsabilidade são os 11 cabeços pequenos que entrou em campo ontem às 16 horas em Pituacives. O Bahia começou melhor, o Bahia estava dominando o jogo, o Bahia estava passando confiança, o Ceará estava respeitando o Bahia, estava tentando jogar no erro do Bahia, só que o Ceará não erra, quem erra é o Bahia. O cabeça pequeno do Luiz Otávio deixou a gente em desvantagem numérica aos 20 minutos do primeiro tempo. Isso provocou uma reação contrária do time do Bahia no jogo. O Bahia que estava atacando, buscando atacar, passou a se defender. O Gilberto estava jogando de volante. Você via Gilberto na pequena área tentando tirar a bola. Você via Rossi, você via o próprio Rodriguinho jogando de volante, parou de ter atacante. O Bahia parou de ter atacante. E qual o efeito disso? Quando o Bahia recuperava uma bola, como é que seguia para o setor ofensivo se não tinha ninguém lá? Então ficava remoendo a bola ali até o setor ofensivo se recompor e o setor defensivo do Ceará também era recomposto e, portanto, não tinha nenhum efeito. O Bahia ainda deu uma sorte no finalzinho do primeiro tempo que o cabeça pequeno do volante do Ceará cometeu a mesma burrice do Luiz Otávio, cometeu uma falta idêntica à do Luiz Otávio e o juiz não teve outra alternativa senão dar o vermelho direto também. Aquilo ali foi uma esperança que o Bahia teve para no segundo tempo fazer diferente. Não aconteceu, Rasta. Não aconteceu. Eu acho que o Dado Cavalcante errou ao colocar o Juninho no lugar do Daniel na tentativa de recompor o sistema defensivo, porque o Daniel não estava ruim em campo, quem estava ruim era o Tassiano. O Tassiano estava errando tudo. Parecia que eles estavam jogando no futebol americano, chutavam bola para cima, muito alto, muito distante do gol, escorregando bastante. O campo não estava naqueles dias melhores, estavam criando poça de água, mas o campo estava ruim para os dois times. E era só o Bahia que conseguia escorregar nas poças de água, era só o Bahia que conseguia jogar a bola nas poças de água. O Ceará não acontecia isso. Enfim, parece um karma. O Bahia jogar contra o Ceará, o Bahia vai ter problemas. E o Bahia teve
vários problemas. Primeiro, o setor defensivo cometeu a merda que cometeu com o Luiz Otávio. Segundo, o meio do campo não conseguiu construir mais depois da expulsão do Luiz Otávio, não conseguiu trabalhar mais a bola. Terceiro, as pouquíssimas chances que o Bahia teve, principalmente com o Tassiano e com o Rodriguinho, chutavam a bola totalmente fora da direção do gol, totalmente fora do gol. A bola pareciam que eles estavam jogando no futebol americano, onde o gol é alto. Absurdo. Uma final, os caras não conseguem ter tranquilidade numa final. Um time desse que não são jogadores jovens, são jogadores maduros, já jogadores tarimbados, rodados, não consegue ter tranquilidade para jogar numa final. O time do Bahia não é um time de meninos, é um time de caras que já rodaram pelo Brasil inteiro e pelo mundo e não conseguem numa final ter tranquilidade de trabalhar a bola, de chutar a bola na direção do gol e sequer de ter tranquilidade de dominar a bola e quando perder, ter a tranquilidade de não cometer uma falta grave. O cara vai e comete uma falta grave e toma um cartão vermelho. Enfim, botar a culpa no presidente e no técnico é muito fácil, é a coisa mais fácil do mundo. Ah, o presidente não deu o time certo para o Dado Cavalcante. Ah, o Dado Cavalcante não fez as substituições certas no jogo. E os 11 que estavam em campo? Os 11 que estavam em campo era inferior ao time do Ceará, Rasta? Os caras que estavam com a camisa azul, vermelha e branca estavam jogando menos do que o do Ceará? Não estavam. O Bahia estava jogando mais do que o Ceará. E o Bahia perdeu o jogo. Isso é futebol. Futebol não é lógica, futebol não tem justiça, futebol é momento. E no momento que o Bahia tinha que tomar a decisão 1 ou 2, escolheu a decisão errada. Quando o Luiz Otávio perde a bola e decide fazer aquela falta, é única e exclusiva responsabilidade de Luiz Otávio, não é responsabilidade de Dado. Quando Tassiano resolve chutar a bola daquele jeito que ele estava chutando na direção do gol e a bola saía quase na lateral, não é culpa do Dado Cavalcante, é culpa do Tassiano que não teve tranquilidade de chutar a bola da forma correta. E isso vale para Rodriguinho. Quando o Gilberto sai do ataque para virar volante, virar zagueiro, não é culpa do técnico, não é culpa do presidente, é culpa do time que não conseguia dar segurança suficiente para o Gilberto ficar lá na frente e Gilberto julgou necessário sair de sua posição para vir ajudar os cabeços pequenos da zaga que não estava conseguindo dar conta do recado. Esse é o problema, Rasta. A gente está colocando às vezes culpas nos lugares errados. Presidente e técnico tem culpa sim, mas não é o único culpado e nem o maior culpado. O maior culpado é quem entrou em campo e não deu conta do recado contra um time inferior ao Bahia. O time do Ceará desse ano é muito inferior ao time que jogou contra o Bahia o ano passado em Pituaçu nas duas finais. Aquele time tinha muito mais qualidade do que esse time. Ah, é basicamente o mesmo time. Sim, dentro de campo é outro time. Dentro de campo estão jogando inferior ao que jogou o ano passado. Esse ano estava muito fácil para o Bahia no primeiro jogo já matar essa Copa do Nordeste. Estava muito fácil, mas isso não é o Bahia. Não seria o Bahia se o Bahia matasse a Copa do Nordeste no primeiro jogo. Não seria. O Bahia sempre vai dar essas dificuldades ao torcedor para chegar lá no último minuto do segundo tempo e tentar vencer um título e tentar ganhar um jogo. Não é dessa forma que deve continuar. Não é bonito ficar jogando dessa forma. É importante sim ter a mística tricolor, é importante sim ter o raudinismo, mas o Bahia precisa evoluir e precisa fazer valer a sua força contra times inferiores a ele. Repito, o Ceará não fez nada para vencer o Bahia. Apenas o Bahia que criou a dificuldade que agora se mantém em desvantagem para o próximo jogo lá no Ceará. Quais são as dificuldades? Está com o placar negativo, o jogo está 1-0 para o Ceará, não tem o lateral direito que tomou o terceiro amarelo, não tem o Patrick de Luca que tomou o terceiro amarelo, não tem o Luiz Otávio que tomou o vermelho direto e agora vai jogar na casa do adversário, com o adversário jogando
com o placar a seu favor, com o time praticamente completo, porque só perdeu um volante e ainda jogando todo recuado, e o Bahia não sabe jogar contra times que jogam recuados. Ou seja, as dificuldades são enormes. O Bahia pode chegar lá e vencer e acabar sendo campeão da Copa do Nordeste? Pode, mas sinceramente, as coisas ficaram mais difíceis do que o que estava antes. O que nós tínhamos antes era muito mais favorável. O que nós temos agora é muito mais desfavorável. E vamos ver qual será o resultado desse campeonato rasta. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui.